Olá, queridos, mais uma vez juntos aqui para meditarmos acerca da palavra do Senhor. E eu estou hoje num lugar muito especial. Vocês veem essas folhagens aqui atrás de mim, eu estou na casa do meu sogro. E essas folhagens é um pé de laranja pera que eu mesmo plantei. Eu plantei essa árvore tem mais ou menos, salvo engano, eu acho que já tem uns 6 ou 7 anos, por aí. E para mim é muito bom estar aqui, é um local muito agradável para mim. E eu fiz questão de gravar aqui, porque tem um pouco a ver com aquilo que eu refleti, na palavra que eu refleti e que eu quero compartilhar com vocês. Está em Mateus, capítulo 12, versos 33 e 34, que diz assim: uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Essa árvore que eu plantei aqui atrás de mim, ela tem dado laranjas maravilhosas, laranjas grandes, laranjas suculentas. E eu lembro que quando eu plantei essa laranjeira, demorou muito para ela frutificar. Demorou, acho que uns 4 anos para ela começar a dar fruto. Como eu não sou assim conhecedor dessa área, né, de jardinagem, de agricultura, essas coisas, teve até uma época que eu cheguei a pensar em arrancar a planta, porque eu pensava que ela estava doente, que ela não ia dar os frutos e tudo mais. Eu cheguei realmente a pensar nisso, né? Ainda bem que eu não fiz isso, porque hoje, tanto é que vocês veem, só tem as folhagens, não tem nenhum fruto. Até tem algumas frutinhas que estão pequenas, né? Estão crescendo de novo, porque a gente já colheu tudo, né? Tem dado bastante laranja. E eu lembro de todo o processo do cuidado que eu sempre tive, né? Eu venho aqui poucas vezes, não é frequente a minha vinda aqui, mas sempre quando eu venho, né, eu tento cuidar na medida daquilo que eu posso. Mas quando eu plantei, eu tomei muito cuidado justamente por saber que a minha vinda aqui não seria frequente, as raízes dela eu coloquei o mais fundo que eu pude colocar, e eu preparei ali o solo, e antes de plantar, abaixo dela tem uma camada muito boa de terra fértil, né, de adubo que eu coloquei fertilizante, e aí por cima eu ainda coloquei mais terra fértil, mais adubo, mais fertilizante. E é interessante, principalmente no inverno, quando toda a folhagem que tem aqui ao redor, ela normalmente fica mais seca ou fica mais rala, né? Tem uma queda de folhas muito grande. Ela não, ela fica firme, né? Mesmo no inverno, as folhagens dela estão sempre verdes, né? Bem denso, bem cheio. E eu imagino que isso tem a ver com o plantio, tem a ver com a forma como eu plantei essa árvore. Então ela é uma árvore boa. Ela é uma árvore boa que dá frutos bons. Mas como eu disse, teve uma época em que eu pensei que ela fosse uma árvore ruim. E eu quis arrancar essa árvore. E graças a Deus eu não arranquei. E hoje ela mostra ser uma árvore boa. Eu acho que a comparação aqui é óbvia. Esse ano de 2020 que passou foi um ano que eu fiquei assombrado com muitas declarações que eu vi na TV, e imagino que vocês também, falando de uma forma mais direta dos nossos governantes, né? É impressionante ver como os nossos governantes bateram cabeça
durante essa crise da pandemia aqui no Brasil. Uma das consequências disso é que hoje temos quase 200 mil mortos no Brasil. E nós vemos aqui os nossos vizinhos, na Chile e Argentina, já estão começando a vacinar a sua população, e o Brasil está aí em compasso de espera em relação à atitude que o mundo todo está tomando em relação à vacina contra o coronavírus. E mais do que isso, mesmo já tendo sido provada a necessidade da vacina, nós ainda vimos o nosso presidente falando contra a vacina, colocando medo na população em relação a isso. E realmente ouvir coisas que tanto quanto ele, quanto outros governantes falaram, é algo que realmente me deixou muito perplexo nesse ano de 2020. O texto que eu acabei de ler fala exatamente isso. A nossa boca, ela fala do que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração ele está cheio de soberba, de orgulho, se o nosso coração está cheio de maldade, esses são os frutos que o coração vai gerar. E a boca, ela simplesmente vai falar daquilo que já existe no nosso coração. Mas agora o outro lado da moeda, ao mesmo tempo que nós vimos essas coisas terríveis por parte dos nossos governantes e que também houve reflexo na população, o desrespeito das pessoas em relação aos protocolos de segurança e também pessoas que se mostraram tão insensíveis a toda essa situação, não só da nossa sociedade brasileira, mas da humanidade como um todo. Nós vimos gestos de solidariedade e de amor ao próximo, de sensibilidade. Nós vimos gestos de tamanha compaixão de pessoas para com outros seres humanos que realmente assim nos comoveram, tocaram o nosso coração, pelo menos o meu coração muitas vezes foi tocado pelo gesto de solidariedade, de generosidade que tantas pessoas demonstraram no meio dessa pandemia. Meus queridos, a verdade é que nenhum ser humano ele é totalmente mau, assim como também nenhum ser humano é 100% bom. Assim como essa árvore que está aqui atrás de mim teve um tempo que eu pensei em arrancar, porque não dava bons frutos, nós precisamos acreditar que podemos tirar o melhor das pessoas. Nós precisamos acreditar que, através da palavra de Deus, através da oração e através do poder do Espírito Santo, as pessoas podem sim mudar. Mesmo que haja maldade no coração das pessoas, e eu quero lembrar que nós somos seres humanos, ou seja, enquanto aqui estivermos nesse corpo, enquanto aqui estivermos nessa realidade carnal, nessa realidade física e temporal que vivemos, o ser humano sempre vai ser um ser mau. Mesmo nós que aceitamos a Cristo, que temos o Espírito Santo dentro de nós, continuamos sendo pecadores, continuamos pecando, continuamos tendo influência da nossa natureza humana, porque humanos somos. Por isso erramos, por isso às vezes falamos coisas que machucam as pessoas, por isso às vezes fazemos coisas erradas, pensamos coisas erradas. Mas a diferença é que nós temos o freio do Espírito Santo, ou pelo menos nós temos essa direção. E na medida que permitirmos que o Espírito Santo haja em nossas vidas, esse freio do Espírito Santo ele se torna cada vez maior, e é isso que faz com que a cada dia nos tornemos mais parecidos com Cristo. Não só nas atitudes, mas também nos pensamentos, que muitas vezes são muito piores do que
aquilo que fazemos. Jesus deixa muito claro de que os nossos pensamentos ruins, eles já nos tornam impuros. Eles já fazem de nós pecadores diante de Deus. Então não é por não agirmos de forma pecaminosa que não somos pecadores, que não somos maus. Por isso precisamos estar sempre cheios do Espírito, para que o nosso coração ele gere em nós pensamentos e gere em nós atitudes, frutos de quem serve a Jesus. Mesmo como crentes, precisamos estar vigilantes. Mesmo como crentes, precisamos estar atentos ao que passa no nosso coração. É verdade, meus amados, passamos por momentos difíceis, passamos por momentos em que realmente a nossa fé fraqueja, em que realmente ficamos irritados, em que realmente ficamos ansiosos, em que realmente desejamos vingança, não queremos perdoar. Isso tudo é normal, porque somos seres humanos. A luta está verdadeiramente nisso, em tentarmos botar de lado essa natureza humana e buscarmos a natureza do que é divino, buscarmos a natureza de Cristo e nos comportarmos como Ele se comportou, entregando-se a si mesmo, humilhando-se, mesmo sendo Deus, se colocando em forma de homem e pagando o preço que era nosso, que era o preço da cruz. Isso não é humano, isso não é para nós, na nossa natureza humana, isso não é normal. Por isso é tão difícil. Por isso é tão complicado. Porque o normal do ser humano é pensar somente em si mesmo, é pensar de forma egoísta, é pensar de forma a satisfazer as suas próprias vontades. Por isso, nesse primeiro dia do ano, em que calhou, ser o meu dia de fazer esse vídeo, eu trago essa reflexão. A boca, ela fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de maldade, é isso que vamos transmitir para as pessoas. Se o nosso coração está com dolo, está com maldade dentro de si, é isso que vamos acabar transmitindo, às vezes não de uma forma evidente, não numa maldade explícita, mas às vezes num comentário, às vezes num olhar, às vezes numa pequena falta de apoio a alguém que está ao nosso redor, numa pequena sabotagem que nós conseguimos fazer, uma coisa que você poderia para ajudar e de repente você vê ali uma oportunidade para atrapalhar e sutilmente você faz alguma coisa para atrapalhar. São coisas que nós sabemos muito bem como seres humanos fazer. Eis um dos desafios que temos para esse 2021. Sermos pessoas melhores. Sempre ouvimos, quando um novo ano começa, em repensarmos a nossa vida. Ouvimos isso demais. Fazemos novas metas, novos planejamentos, tentarmos alcançar coisas diferentes, coisas novas, enfim. Cada um de nós tem o seu projeto pessoal, mas raramente nós pensamos em sermos melhores para o outro. Raramente pensamos, nesse novo ano eu vou tentar ajudar mais o outro, nesse novo ano eu vou tentar ser menos rabugento, nesse ano novo eu vou tentar maldizer menos, falar mal do próximo menos. Nós não pensamos muitas vezes desse jeito. Mais uma vez, nós pensamos em coisas para nós mesmos, porque nós, seres humanos, somos assim. Então a reflexão que eu faço para mim mesmo e que compartilho com vocês é que esse ano de 2021 sejamos melhores para o outro. Como eu falei no início, ficamos atônitos com coisas que os nossos governantes falaram devido à grande insensibilidade deles em relação ao outro. Não sejamos assim. Busquemos a felicidade do outro, porque o outro sendo feliz, nós também conseguimos ser felizes. E eu quero compartilhar para terminar um texto lindo que é atribuído ao professor Mário Sérgio Cortella. E esse texto diz assim:
Tu vais andando com a tua xícara de café e de repente alguém te empurra fazendo com que tu derrames café por todo o lado. Por que tu derramaste o café? Porque alguém me empurrou. Resposta errada. Derramaste o café porque tu tinhas café na caneca. Se tu tivesse chá, tu terias derramado chá. Ou o que tu tiveres na xícara é o que vai se derramar. Portanto, quando a vida te sacode, o que tiveres dentro de ti, tu vais derramar. Tu podes ir pela vida fingindo que a tua caneca é cheia de virtudes, mas quando a vida te empurrar, tu vais derramar o que na verdade existir no teu interior. Sempre sai a verdade à luz. Então terás que perguntar a si mesmo: o que há na minha caneca? Quando a vida ficar difícil, o que eu vou derramar? Alegria, agradecimento, paz, bondade, humildade? Ou raiva, amargura, palavras ou reações duras? Tu escolhes. Agora, trabalha em encher a tua caneca com gratidão, perdão e alegria, palavras positivas e amáveis, generosidade e amor para os outros. O que estiver na tua caneca, tu és o responsável. E olha que a vida sacode. Às vezes, sacode forte. Sacode mais vezes do que podemos imaginar. Você é o responsável pelo que tem na sua xícara. O que tem nela? Feliz Ano Novo. Que Deus te abençoe.